Boa tarde. Hoje pomos em destaque a Páscoa. A Páscoa, que representa o renascer da natureza, a passagem do inverno para a primavera, coincide, aliás, com a ideia do cristianismo e talvez seja o seu principal dogma, a paixão e morte de Cristo e o seu significado. É por isso uma época do ano ou uma quadra marcante para a Igreja Católica. Celebra-se em todo o mundo com rituais de séculos e inspirou e ainda inspira artes como a pintura, a escrita e a música. A celebração pascal acontece em todo o universo cristão. Entre nós tem grande expressão na capital do distrito, Braga, com as solenidades da Semana Santa, que são também um cartaz turístico da cidade e da região, assumindo-se Braga como capital do turismo religioso, como é sabido. Este ano, o cartaz da Semana Santa de Braga não tem a expressão habitual devido à situação de emergência sanitária vigente, sendo as habituais celebrações efetuadas online. No nosso concelho, em Mosteiro, com o sermão de encontro, que no dia de Ramos, dia em que estamos no ar a primeira vez, em Vieira do Minho e também em Parada, que são freguesias onde nesta quadra se realiza também a Via Sacra, culminando no domingo de Páscoa com a visita do Compasso e que este ano também não está prevista pelas mesmas razões que condicionam este tempo, que nos condiciona também a todos. Continua a ser, no entanto, o pretexto para que falemos da Páscoa, do seu significado e dos seus ritos pascais e também do que lhe está associado, pois continua a ser um momento marcante no calendário litúrgico e na vida das pessoas. Convidamos por efeito e temos em estúdio o Padre Albano Costa, arcipreste de Vieira do Minho e também José Marcos Fernandes, professor universitário. Boa tarde, obrigado a ambos por terem vindo. Padre Albano, como em 2020 esta é uma Páscoa, digamos que é normal? Boa tarde, queria cumprimentar também o Sr. Dr. Marcos Fernandes aqui presente, os seus jornalistas José Luís e todo o vasto auditório da Rádio Alto Ave, e gostaria de destacar sobretudo os imigrantes que longe realmente nos escutam. Para mim, penso que esta Páscoa ainda vai ser melhor, porque o ano passado nem sequer Eucaristia com Assembleia nós realmente tivemos a oportunidade. E graças a Deus este ano as igrejas já estão abertas, já podemos celebrar com a Assembleia, e para nós esse é realmente o motivo de uma grande alegria, porque a Eucaristia é a fonte do cristianismo, a Eucaristia é a fonte da Igreja e é também a nossa maior riqueza. Mas a Eucaristia, que é também a Assembleia dos católicos praticantes, tem encontrado, segundo a visão de um padre checo, hoje vive-se com igrejas vazias, ou tem-se vivido neste período com igrejas vazias? Isso também depende muito das zonas. Graças a Deus nós aqui em Vieira do Minho, quando temos a possibilidade de celebrar dentro das distâncias, das leis que a DGS nos impôs, ainda temos as igrejas com bastante gente e temos os cânticos religiosos que nos dão alegria, e é verdade que a Eucaristia é a nossa verdadeira Páscoa, porque na Eucaristia nós celebramos, e acontece verdadeiramente, a passagem da morte de Cristo à sua ressurreição. E, portanto, este ano é diferente, é verdade, a Páscoa não é como nós estávamos habituados, com a visita pascal, com procissões, com foguetes, com aquela alegria, mas temos a Eucaristia, que é o mais importante, portanto, graças a Deus, é um passo muito grande do ano passado para este ano. E é uma questão recorrente, já aconteceu ano passado. Isto não afasta os crentes da participação nos atos litúrgicos? Há quem diga que o vírus que afetou a memória de muita gente. Eu, nesta segunda reabertura, o que noto é que o pessoal regressou. As pessoas regressaram, quer seja na Eucaristia Dominical, quer seja na Eucaristia Ferial. Graças a Deus, toda a gente muito cumpridora, mas notamos que mesmo à semana, as pessoas estavam realmente com um grande desejo de regressar à igreja, de celebrar, de se verem umas às outras, de poderem rezar, aqueles que têm fé, e também de uma forma especial lembrar aqueles que foram partindo.
porque mesmo o nosso concelho, infelizmente, morreu muita gente com esta pandemia Covid-19. E muitos até nem tiveram um funeral normal. Os funerais de alguns foram só nos cemitérios, só com a família direta, e portanto agora... É também um drama desta situação. Mesmo, é um grande drama, porque quando nós perdemos o ente querido, quando alguém nos vem abraçar, parece que suporta parte da nossa cruz, do peso da nossa cruz. E devido ao distanciamento, à participação só da família, um drama começa logo nos hospitais, por não haver visitas quando os familiares estão muito mal. Claro que o maior drama é para aquele que está doente e que parte, mas é também um grande drama para os entes queridos, para a família. E nos funerais também acontece o mesmo, nós mesmos nos sentimos mal. Quando estamos num cemitério a fazer as exéquias, é muito diferente de estar numa igreja. E tudo isso afetou toda a gente, e então, neste regresso, as pessoas também querem, no fundo, fazer aquilo que não puderam fazer. E então, para nós termos fé, a oração é muito importante. E as pessoas querem realmente lembrar aqueles que partiram. É um pouco perverso, mas falar assim, mas de qualquer maneira a tragédia aproximou, o afastamento aproximou as pessoas mais da prática do culto. Eu penso que, de certa maneira, está a acontecer. Aqui nós falamos mais pela nossa realidade, do Arciprestado de Vieira do Minho, mas o que noto, já no primeiro confinamento, havia colegas que diziam, quando abrir as igrejas, começaram a ter, a bem dizer, o mesmo número de pessoas. Claro, com os devidos distanciamentos, a gente fica fora da igreja, porque as Eucaristias são transmitidas por altifalantes, outras através dos meios das redes sociais, Facebook, etc., mas já na primeira vez disseram isso, e na segunda também está a acontecer o mesmo. Portanto, aqueles que eram católicos regressaram e estão a cumprir. Como disse inicialmente, da primeira vaga, isto é, de março do ano passado para março deste ano, as pessoas aprenderam algo. Eu penso que sim. E adaptaram-se a viver a vida de uma maneira diferente, incluindo até a sua crença. Eu penso que as pessoas começaram a interiorizar mais, a encontrar-se mais com Deus e a ver que a força que vem do espiritual, a fé que move montanhas, é muito importante também para compreender esta pandemia e, sobretudo, para compreender a humanidade. E algumas conclusões de alguns que temos lido não são muito favoráveis. Sim. Professor Zé Marques, Braga, que é, como eu disse, transformou-se há muitos anos, que é, na região, o grande centro da celebração pascal, onde ela é mais visível e mais majestosa, para dizer assim. Sim. E este ano também sofre esse efeito. Exatamente. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu retribuo a saudação do Sr. Padre Albano, nosso digníssimo arcipreste, e saúdo também o Zé Luís, e saúdo naturalmente os nossos caros ouvintes e os imigrantes, como recordou o Sr. Padre Albano. E a primeira enfim, observação que faço vem na sequência de uma despedida há poucos minutos do médico, que foi uma consulta e no fim disso ia desejar a boa Páscoa. Disse: ó doutor, gostava de desejar uma boa Páscoa, mas este ano não há Páscoa. Diz ele: não me diga isso. Não há Páscoa. Claro que há Páscoa. O que é uma Páscoa diferente, mas há Páscoa. E é bem verdade. E é verdade. E é verdade. E essa era a primeira observação que fazia para nós todos, e neste caso para nós todos vieirenses, a observação é esta, é que todos temos que ter Páscoa. E vamos ter Páscoa. Páscoa diferente. É claro que cada um vai celebrar a Páscoa à sua maneira, de uma maneira diferente. Como falávamos no Natal, a propósito do texto, fala para dentro, isto é? Sim. Mais para si. Exatamente, portanto, aqui o que pode estar um bocadinho prejudicado
é o exterior, digamos, será a dimensão exterior da festa. Não há foguetes, não há encontros familiares alargados, não há concertos, não há procissões, não se cumprem estas tradições a que o Zé Luís se referia, por exemplo, no Mosteiro, em Parada, aqui em Vieira do Minho. Em Vieira do Minho. Isso é verdade. Agora, portanto, o que acontece é que vamos ter uma Páscoa confinada. Ora bem, e esta é que é a circunstância nova. Claro que também já aconteceu, de certo modo, o ano passado, com mais gravidade, como recordava o Sr. Padre Albano, mas é uma Páscoa confinada. Ora bem, o facto de ser uma Páscoa confinada, de ser uma Páscoa diferente, de ser uma Páscoa celebrada numa circunstância nova, porque está, quer dizer, nós não podemos viver fora das circunstâncias do tempo, do espaço, dos acontecimentos. Mas o facto de celebrarmos desta Páscoa, que celebramos, ser uma Páscoa confinada, eu penso que é uma oportunidade excelente para entender o sentido total da Páscoa. O sentido total da Páscoa. Como o Zé Luís recordava no princípio, claro, a Páscoa é a festa das festas cristãs, não é? Portanto, e eu penso que esta circunstância nos pode ajudar a fazer uma experiência. Portanto, nós estamos, de certo modo, exilados. Estamos a fazer uma experiência de exílio. Ora bem, e claro, é uma experiência de exílio e, em alguns casos, é de desânimo. Pode ser, enfim, de um certo constrangimento. Ora bem, este facto pode nos levar à origem. Eu penso que é muito importante contar a história da Páscoa, isto é, a Páscoa, e aliás toda a fé cristã é uma narrativa. E então, neste caso, gostava de recordar aqui um acontecimento que se passou no dia 6 deste mês, no dia 6 de março, que se passou no Iraque, que se passou em que o Papa Francisco fez a oração dos filhos de Abraão. A oração dos filhos de Abraão, naquele lugar emblemático, portanto, em Ur, na Caldeia, não é? Portanto, na antiga Caldeia. Na antiga Caldeia, onde nasceu, digamos, o pai da fé das três grandes religiões da história do mundo, não é verdade? Portanto, e o Papa aí deu graças pelo dom de Abraão, porque o Abraão é de facto o patriarca que iniciou esta história. E a Páscoa, de facto, não pode ser, para compreendermos o significado da Páscoa, não podemos esquecer a história do povo de Deus, porque é isto mesmo, quer dizer, o povo de Deus, para mim, a melhor definição que há... Em princípio será a humanidade, não é? Diz, Luís. O povo de Deus é a humanidade. Ora bem, claro que há 50 anos, 50 e tal anos, a imagem que o Concílio Vaticano II, digamos, cunhou, selou, elegeu para definir, entre outras, para definir o que era a Igreja, diz que a Igreja era o povo de Deus. Claro, esta expressão, o povo de Deus, remete-nos exatamente, claro, ao povo de Deus da Nova Aliança, que será a Igreja depois de Cristo, não é? Mas o povo de Deus começou antes, não é? Começou em Ur, começou lá na Caldeia, não é? Começou com Abraão. Ora bem, e a Páscoa, eu penso que é importante. Eu dou muito valor à narrativa, e mesmo na questão da fé, a fé também precisa de ser narrada. Quer dizer, a história da nossa fé e a história, digamos assim, a história da salvação, como se diz, precisa de ser narrada. Isto há uma história, não é? Ora bem, e o antigo povo de Deus fez de facto uma experiência muito mais dolorosa que nós estamos a fazer aqui, não é de confinamento, mas foi de exílio, não é?
Egito, na Babilónia, etc, etc. E por isso eles... A Páscoa... E não é voluntário, é forçado. Era forçada. Também a nossa agora também o nosso exílio agora e o nosso confinamento também é forçado, não é? Por outras circunstâncias. E é por isso que me parece que o facto de estarmos confinados, limitados em muitos aspectos, não invalida, não prejudica, pelo contrário, pode ser uma oportunidade para todos celebrarmos a Páscoa à nossa maneira. Não é? Mas todos celebravam. Não é? Qualquer uma tentação ainda é possível, como o Padre Albano também lembrava, hoje é possível com novas tecnologias aproximar as pessoas através dos sistemas da internet. Ora bem, isso também foi interessante e eu sei, e por experiência, que foi muito bom haver as celebrações, enfim, através do Facebook, através destes vários plataformas de processos, mas houve mesmo a nível mais geral, portanto, possibilidade aos domingos havia sempre duas celebrações, não é? A celebração da RTP1, a celebração da TVI, e que bom isso foi, as pessoas que quiseram, e acho que muitas pessoas faziam isso, e hoje até podem participar diariamente na missa, porque agora, felizmente, há aí agora a Canção Nova. A Canção Nova é, de facto, um presente fantástico. É bom lembrar que é um canal para a televisão. Da televisão. A canção, sim, e a canção, exatamente. E a Canção Nova, para mim, cumpre aquele desígnio que aqui há uns anos a Igreja em Portugal teve, que foi de ter uma televisão própria, não era? A TVI, não era? A TV da Igreja. E que, pronto, não teve bom resultado, não foi bem sucedida, mas agora, por exemplo, a Canção Nova permite que diariamente as pessoas que o queiram poderem participar na Eucaristia celebrada do Santuário de Fátima, antes era do Santuário da Basílica, mas agora é mesmo da Basílica da Santíssima Trindade, etc. Muito bem. Portanto, só para dizer isto, que a Páscoa também nos remete para esta história do povo de Deus, de libertação, e por isso nós, neste momento, esta circunstância, esta limitação pode-nos, digamos, despertar ainda mais este desejo de libertação, não é? Isso remete-me para um artigo que eu li recentemente, de um estudo também recente nos Estados Unidos da América, essa necessidade que as pessoas hoje têm de olhar para si próprias, para reverem aquilo que é a sua fé, que ele falava do tempo das igrejas vazias. Não é que não tenham pessoas, é que a maior parte das pessoas vê apenas um ritual. Pois, também pode servir para isso, para redescobrir o essencial. E claro, mas as pessoas vivem o ritual e não o sentem. Mas o essencial, o que é o essencial da Páscoa? O essencial da Páscoa é a contemplação do crucificado ressuscitado, não é verdade? Quer dizer, recordar o Getsémani, recordar o Calvário, recordar o Tabor, é o momento de recordar, claro, o Calvário, certo? O momento da morte, mas também de recordar o Tabor, de recordar o túmulo vazio. E eu nisto, não sei se para aliviar isto, há cerca de 2 meses morreu-me um grande amigo e que me contou uma história que eu nunca mais esquecerei. E como se passou na igreja do Padre Albano, nos Anjos, que foi o seguinte, foi na Páscoa de 2017. Esse meu amigo foi à missa dos Anjos, na freguesia dos Anjos. E eu perguntei-lhe, disse assim, então, foste à missa? Fui. Onde é que fui? Aos Anjos. E eu perguntei assim, olha, e de que cor eram os paramentos? Eram brancos. Bom, já tens nota positiva, pelo menos já sabes qual era a cor dos paramentos e, portanto, é sinal que foste e tal. Pelo menos viu o celebrante, o padre, como se costuma dizer, não é? Foi à missa e viu o padre. Viu o padre. E perguntei-lhe assim, olha, e então, e gostaste? Gostei muito. E então, o que é que foi? Gostei muito de umas representações das crianças, fizeram ali uma representação, eu gostei. Mas eu passei o tempo todo a olhar para aquele crucifixo que está lá pendurado numa parede e passei a missa toda a pensar. E a pensar o quê?
a pensar no que é que fizeram àquele homem. E dizer, e punha-me a olhar para aquelas feridas, e olhar para aquelas costelas, e digo assim, que tortura! E passou o tempo a contemplar o crucificado. E eu digo assim, olha, que bonito, que esta coisa... Mas quantas pessoas no conjunto fizeram isso? Aquele confidenciou-lhe essa sua mas aí está o essencial da Páscoa, a contemplação do crucificado, mas para nós também é o crucificado ressuscitado. E é isso. E a propósito disto, do sentido profundo da Páscoa, também me recordo, há tempo, este ano, foi em 2020, li um artigo no Jornal de Vieira. Nunca tive oportunidade de falar com a autora do artigo, mas ainda hei de falar, que ela dizia que Jesus sofreu e pronto, e agora, olha, ele fez a parte dele e agora cada um que faça a sua. Portanto, ele da parte dele cumpriu o que tinha a cumprir e, portanto, que agora nada depende dele, tudo depende de nós. E eu digo assim, eu discordo radicalmente desta visão, porque a minha visão é de Pascal, do grande poeta, o grande escritor, pensador francês, Blaise Pascal, que nos seus pensamentos, num dos seus pensamentos, diz, e eu concordo plenamente com isto, não, Jesus não sofreu, o crucificado não acabou, não, ele continua crucificado. É por isso que nas nossas igrejas não se retira o crucifixo. Porquê? Porque Jesus não... E não foi, pronto, ele foi... Nós não vamos recordar o que ele fez. Não, é que ele está crucificado hoje. E é crucificado hoje. E é por isso que o Pascal diz que Jesus está em agonia até ao fim dos tempos. Claro que está em agonia com estes que estão a sofrer nos hospitais, com olha, com esta desgraça toda. Eles representam o grito dos pobres. Quer dizer, é outra coisa interessantíssima do Papa Francisco, diz que há 2 gritos que nós deveríamos estar a ouvir continuamente. Também na Páscoa. É ouvir o grito da terra, e o José Luís falou no princípio, associou, e bem, a celebração da Páscoa à primavera, não é? À natureza. E isto é tão interessante porque nós não podemos pretender apenas um ambiente limpo, o ambiente físico limpo, uma ecologia, mas também um ambiente humano limpo. E este tempo é um tempo de limpeza. Aliás, sempre me recordo, nas nossas casas tínhamos que fazer a limpeza, uma limpeza especial. A limpeza da Páscoa. Esta purificação, e eu acho que esta circunstância de celebrarmos a Páscoa, a Quaresma e a Páscoa e confinamento, também nos pode ajudar a isto da tal purificação. Mas o essencial é isto, quer dizer, a Páscoa é a contemplação do crucificado ressuscitado, e o ressuscitado remete-nos para a esperança, não é? Portanto, esperemos que depois do confinamento venha o confiamento, quer dizer, venha a esperança, não é a confiança. De novo, mas, Padre Albano, mas este discurso é aceite pelos cristãos de hoje? Sim. O que o Sr. Doutor disse é realmente a síntese do que o verdadeiro cristão deve sentir no tempo da Páscoa. Claro que nós começamos o dia de Páscoa com a vigília da Páscoa. Para nós é a celebração por excelência. Uma vigília que começa às escuras, depois ao fogo, depois vem a bênção do fogo, a luz, o círio pascal. A liturgia da palavra começa precisamente na criação do mundo, passa por Abraão, por Moisés, realmente até chegar à nossa Páscoa, que é Cristo. E falou-se da viagem do Papa Francisco. Eu penso que essa viagem foi importante para todo o mundo. E a maior parte de nós parece que respiramos fundo e dissemos, este é o caminho. Porque é verdade que já estamos saturados das notícias sempre a falar do mesmo, as notícias que quase nunca nos dão esperança, quase nunca nos dão paz. E aquela ousadia de um homem com 84 anos de ir ao Iraque, um país de guerra, ele não teve medo. E nunca nenhum Santo Padre tinha ido lá. São João Paulo II tentou, mas não o deixaram. Foi à terra de Abraão, que é verdade, o nosso pai na fé, aquele que acreditou e que nos ensina a acreditar. Para mim, isso já foi um momento de Páscoa. Depois, a Páscoa... Mas vai aproximar os povos.
Eu penso que sim, que torna-nos irmãos. É verdade, a religião não é para causar guerras. Se temos o mesmo Pai na fé, não é? A religião não pode dividir-nos. Não podemos andar aqui com guerras. Temos é que partir do respeito e temos que aceitar a diferença. A liberdade religiosa é muito importante. Mas eu penso que muitas vezes não é só nas terras longínquas que há perseguições religiosas, mas muitas vezes também os ateus, os indiferentes, muitas vezes ainda são aqueles que mais perseguição religiosa fazem aos cristãos. E nós notamos cada vez mais isso, que as pessoas querem impor aos outros aquilo que pensam e não deixam. Nós respeitamos as outras religiões, respeitamos os indiferentes, respeitamos os ateus, porque é assim que tem que ser. Tem que haver liberdade. E a Páscoa é sobretudo a festa da liberdade. Isso é o livre-arbítrio de que fala Santo Agostinho. Já desde o tempo... livre-arbítrio. Sim. Desde o tempo dos judeus, não é? A Páscoa judia era a passagem da escravidão para a liberdade. E, portanto, nós somos defensores da liberdade, da verdadeira liberdade com responsabilidade. Agora, a liberdade religiosa é fundamental, é muito importante. Quem não acredita tem que aceitar e tem que respeitar quem acredita. Nós vemos muitas vezes, sobretudo nas redes sociais, gente sempre a fazer comentários contra a Igreja, contra isto, contra aquilo. Eu pergunto onde é que está a liberdade religiosa, que é fundamental. Isso é uma expressão menor da liberdade de expressão. Sim, mas a liberdade de expressão... Agora, de qualquer maneira, quer dizer, ter a liberdade de pensar diferente não é errado, porque pode estar errado a pessoa, mas não é errado, quer dizer, é humano, sim. Não é? Exatamente, mas a liberdade religiosa é fundamental. Sabemos que muitas das guerras têm como origem, infelizmente, a religião. Mas a questão da pergunta era esta: como é que duas das principais religiões, que são o catolicismo e o islamismo, demoram tanto tempo a ser capazes de sentar e lançar esta mensagem? José Luís, mas repara que aí é que é também uma novidade e que foi apreciada. Até o Irão considerou, quer dizer, que a visita do Papa ao Iraque que tinha sido de facto um acontecimento muito positivo. E repare que ele foi encontrar-se com uma comunidade islâmica que nem é a maioritária, não era? Porque são os xiitas. Os sunitas também. Ora bem, e o conflito entre os xiitas e os sunitas ainda é maior que entre muçulmanos e cristãos. Exatamente. E, portanto, aquilo é de facto quebrar um gelo. Ele que já tinha tido um encontro com um representante da comunidade sunita, agora tem com xiita. E, ora bem, não há dúvida de que este gesto contribui para quebrar, ou pelo menos tenta quebrar o gelo, quer dizer, aquela afirmação da tal fraternidade, sabe, que é a nova palavra que o Papa e Guterres estão a introduzir no mundo. Quer dizer, enfim, eu considero que o Papa Francisco, o Papa e o Secretário-Geral das Nações Unidas são os dois maiores líderes mundiais, não é? Ora bem, e então eles... Mas é também em ligação com... Também têm obrigações, não é? Com o islamismo, a ideia de querer implantar uma ideia da tal fraternidade. Uma fraternidade. Quer dizer, a fraternidade é de facto a nova... Eu costumo fazer, que houve um cientista, foi o Isaac Newton, que diz que não se compreendia muito bem como é que funcionava o cosmos, não é? Os astros, como é que nos chocam uns com os outros... E ele descobriu uma lei chamada a lei da gravitação universal. Quer dizer, é esta relação de atração e de repulsão que mantém o equilíbrio do universo. Ora bem, no mundo humano, este princípio, este valor da fraternidade, a que o Papa dedicou uma carta lindíssima, não é? Do Fratelli Tutti. Claro, esta ideia é a solução. Esta ideia é a chave. Seria bom que traduzisse o significado da encíclica, que é todos irmãos. Todos irmãos. Mas é que esta fraternidade
É claro, vamos lá ver, a fraternidade já era um ideal da Revolução Francesa, não é? Fraternidade, igualdade, não, liberdade, igualdade, fraternidade. É claro que esta fraternidade, sim, é válida, é positiva, muito bem, só que, claro, há uma diferença radical entre a fraternidade cristã e a fraternidade laica. Claro que a fraternidade proclamada pela Revolução Francesa era uma fraternidade laica. Mas como também há entre a política e a religião. Sim, isso, mas a fraternidade laica porquê? Porque não tinha pai, não tem pai. Quer dizer, a grande diferença da fraternidade cristã é que é uma fraternidade paterna, é uma pater-fraternidade ou uma frater-paternidade, não é? Mas de qualquer modo, e além disso é esta questão. É que a fraternidade não é apenas humana, é uma fraternidade cósmica, não é? Por isso é que a encíclica começa: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã terra, pela irmã lua, pela irmã água. Portanto, esta fraternidade. E as Nações Unidas, o Guterres já assumiu isto, e agora instituíram o Dia Mundial da Fraternidade. Não é? E esta ideia... Porque é preciso lembrar. E também é conjugada e é acordada já com estas representantes do Islão, que é os xiitas e os sunitas. E, portanto, esta ideia da fraternidade, de facto, vai fazer caminho. É uma chave, é uma esperança. Por isso, alguns vão dizendo que este momento difícil é uma oportunidade para retomarmos um caminho melhor. Exatamente, é sempre uma oportunidade, e este dia de Páscoa é uma oportunidade para cada um de nós se parecer com esse irmão que é Cristo, e é uma caminhada, uma peregrinação que nós temos que ir fazendo ao longo da nossa vida, porque nós notamos, de certa forma, que a humanidade está doente. E esses grandes líderes dizem-nos isso. Continua a fome em África, parece que ninguém se preocupa, crianças a morrer, continua a guerra, continuam os interesses dos países, os países uns contra os outros, o homem só a pensar nos interesses, no pragmatismo, o homem, a economia que está acima do homem, que não está ao serviço. O Santo Padre, é verdade, ele tem dito coisas muito essenciais e que tocam no coração de cada um de nós, porque... Só que a riqueza criada, como ele já disse, de outra maneira, é preciso saber distribuí-la também. Sim, porque deveria chegar... Ouvir o grito dos pobres, dizer, ouvir o grito dos pobres. E a riqueza está concentrada realmente numa minoria, e essa causa da Igreja é uma causa que é muito importante, não é? A caridade é a pérola das virtudes, é o mais importante. Se não tivermos caridade, nós não prestamos para nada, e também a Páscoa é um tempo de caridade. Mas, de qualquer maneira, e voltando à questão da fé e da crença, porque é disto que se trata também na Páscoa, é daquilo em que se acredita, não é? Como é possível fazer que, nesta circunstância, e com o desemprego que aumenta, com as dificuldades que muitas famílias têm, manter essa fé? Eu, ano passado, recordo-me que foi por telefone que lhe perguntei se alguns cristãos não põem a mesma interrogação que o ressuscitado pôs no momento da morte. Porque é que foi abandonado? Meu Deus, porque me abandonaste? Era um salmo, e é um salmo do Antigo Testamento, que Cristo rezou e que nós também rezamos. Nós falamos aqui da cruz. A cruz é o símbolo do cristão. Mas a cruz também, para nós, é a escada para o céu. E a cruz da Páscoa, hoje estamos a celebrar o dia da Páscoa, é a cruz com os raios da ressurreição. Portanto, não é a cruz com o Cristo que morreu na Sexta-feira Santa, mas é o Cristo que ressuscitou. E a ressurreição é o mais importante da nossa fé. Nós acreditamos que Jesus venceu a morte e acreditamos que também nós vamos vencer a morte. Portanto, esta vida de Cristo, nós sentimos-la de muitas maneiras, não é? Cristo continua presente em nós, Cristo continua presente na sua palavra, Cristo continua presente no corpo eucarístico, Cristo continua presente na Assembleia. Portanto, este Cristo realmente é o nosso Rei. É o nosso Rei. Tudo o que nós fazemos, desde o início da Semana Santa, com o Domingo de Ramos, o Ramos significa isso. Nós queremos que Cristo reine na nossa casa e na nossa vida. Claro que é um reino diferente, que é o reino do amor, da paz, da justiça, mas é esse Rei que nós queremos que realmente impere na nossa vida e que o mundo
não deixa imperar. E talvez por isso é que mas cada um precisa de fazer a sua parte, ou cada um de esperar, nós, como se diz, que caia do céu. Cada um de nós tem que fazer a sua caminhada, cada um de nós tem que fazer a sua parte, precisamente para isso, para construirmos aquela civilização do amor que São João Paulo II tantas vezes falava, que é o que o Papa Francisco diz, de sermos todos irmãos. E é verdade, Cristo, a oração mais importante que nos ensinou foi o Pai Nosso. E se nós refletirmos bem o Pai Nosso, é precisamente isto, Deus que é Pai de nós todos, nós que somos todos realmente irmãos, e é nesse sentido e nessa relação que devemos viver em todo momento, quer vivamos na cidade ou nas aldeias, e portanto a Páscoa deste ano vai continuar a ser Páscoa, a primavera também existe, também veio de novo, e nós temos que viver a nossa Páscoa, e depois vamos ter mais 50 dias até o Pentecostes, porque esta festa é uma festa muito grande, uma festa de 50 dias, é a maior festa do cristianismo. Vamos certamente lembrar as visitas pascais mentalmente, todos nós quando fazemos as nossas caminhadas estamos a lembrar o convívio, a cruz que levávamos, a cruz que era beijada, tudo isso vai continuar no nosso pensamento, porque não vamos deixar de fazer festa. E era exatamente aí que, uma vez que estamos aproximadamente 10 minutos, embora esta conversa pudesse durar, ter o dobro do tempo, mas a festa tem também, além dos seus rituais de celebração, também tem, enfim, as suas tradições, que é a questão do ovo, a história do chocolate, dos coelhinhos que hoje vêm do chocolate, os folares. E tudo isso também neste momento ajuda todos aqueles que são produtores desses elementos, mas mantém-se essas tradições, continuam a manter-se e continua-se a esperar. Sim, a Páscoa também contribui para a dinamização do comércio, da economia, de tudo, até das aldeias, porque é verdade, as pessoas continuam a consumir os doces, de certeza que vão comer o seu cabrito, que vão ter todas essas coisas, são tradicionais, claro. Não está proibido isto, pois não? Não está proibido. Pelo contrário, recomendado. Recomendado na altura. Isso e incluindo as visitas, sobretudo para estrangeiros, neste caso em particular, que se vierem para um alojamento podem circular pelo país todo, enquanto que nós, neste momento, estamos confinados ao Conselho, não é? Com as exceções que a lei prevê. José Luís, mas a propósito de uma observação... Nós temos 7 minutos para concluir. Sim, a propósito da questão, enfim, focaste aí várias vezes, a questão do essencial, do interior da Páscoa, não é? Da Páscoa interior, vamos dizer simplesmente do miolo. Do miolo. Agora, a casca também é muito importante. A Páscoa, as amêndoas, o cabrito, enfim, o borrego, os doces, e nós desejamos que em todas as casas dos nossos vieirenses que se celebre também essa parte tradicional, quer dizer, isso é muito positivo. Mas agora, relativamente à outra parte, ao essencial da Páscoa, porque essa é a questão, porque a Páscoa, de facto, motiva-nos para pensar o que é essencial na Páscoa, quer dizer, o que é a sabedoria, não é? A sabedoria da Páscoa. E o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, fala de facto um obstáculo que é a poluição mental. E isso é que hoje é imensa, falou há pouco nas redes sociais, e é um foco de poluição quando podia ser um bom meio de comunicação. Sim, exatamente. Um problema, um obstáculo que existe atualmente é o tal problema claro, existe a poluição ambiental, certo? Gravíssimo, não é? E temos que salvar a nossa casa comum, não é? Mas é que a poluição... Se ainda formos a tempo. É verdade, se formos a tempo. A poluição ambiental não é, digamos, independente da poluição mental. E aqui está, a Páscoa também é um tempo de despoluição. E nesta altura, por muitas razões, incluindo também a situação mas também de pandemia. despoluição mental. E o problema é que, de facto, a informação é tanta
e a confusão, que às vezes se transforma em confusão. Em confusão. E isso, ter muita informação, ter muito conhecimento, ter muitas destas notícias, etc., isso não é sabedoria, isso é uma coisa diferente, quer dizer, e portanto... Isso sabedoria ajuda a discernir o que... Exatamente, existe, portanto, esta intoxicação, e é por isso que a Páscoa também tem a ver com purificação, não é? É purificação, limpeza, como dizíamos ao princípio, não é só limpeza das teias de aranha, que é preciso também... Também, como se diz, tirar teias de aranha da cabeça, também é uma expressão popular. E tirar as teias de aranha da cabeça, o Papa Francisco dizia uma coisa, aqui uma altura, foi num dia da comunicação social, que ele apelava aos jornalistas para não darem só notícias más, porque essas notícias más intoxicam. E ele ia buscar um texto muito interessante de um autor qualquer que comparava a nossa mente a um moinho. E o moinho moe o que meter lá dentro. Se meter sementes venenosas, o que é que sai? Veneno. Portanto, metendo só notícias venenosas na mente, na nossa mente, na mente das pessoas, o que é que sai? Farinha venenosa. Mas se metermos na nossa mente boas sementes, e as boas sementes estão nas cartas do Papa Francisco, estão em tantas coisas maravilhosas que são um espetáculo. Esta carta... Estão um pouco por todo lado também aí, porque até pela natureza e pelo cargo que tem e para que foi eleito, mas nós estamos quase a concluir, temos 3 minutos para Albano. O que vai acontecer são celebrações à distância, não é? Exatamente. Também aqui no Conselho, como acontece na Arquidiocese. Exatamente. Para recomendações feitas pelo vamos ter as nossas Eucaristias, como disse, algumas transmitidas para que as pessoas que não podem ainda estar nas igrejas possam também estar presentes, de certa forma. Também há pessoas que ficam da parte de fora da igreja, ouvindo pelos altifalantes, mas realmente purificando o nosso coração e o nosso cérebro com o Evangelho, que para nós é a boa notícia por excelência. E aqui fica um convite também realmente aos jornalistas para que nos deem boas notícias, porque também nos fazem bem, sei lá, que passem coisas típicas da nossa terra, que também nos ajudam, porque a festa da Páscoa não é só uma festa religiosa, é uma festa popular, é uma festa que também mete o seu folclore, era uma festa que contava realmente com muita gente, que levava as pessoas a abrir as portas a Cristo, que no fundo é muito importante que cada um de nós abra e até possa escancarar as portas a Cristo, e é isso também que nós devemos fazer nesta Páscoa. Nós precisamos de Deus, precisamos de alguém que nos liberte das nossas ansiedades, das nossas doenças, das nossas poluições mentais, das quais nós falamos agora. E a Páscoa pode ser isto tudo, assim como a natureza se regenerou através da primavera, nós também temos que deitar fora essas folhas que já são velhas, aquilo que nos torna inimigos uns dos outros, nos afasta, renovar. É assim é essa a visão do leigo. Zé Luís, se me permites, então, para terminar... Isto é do cristão, é essa a visão que o cristão deve ter, conforme exatamente o que o Padre Albano acaba de dizer. Tu permites que eu leia aqui assim um bocadinho de um hino pascal, que diz assim: nasceu o sol da Páscoa gloriosa, ressoa pelo céu um canto novo, exulta de alegria a terra inteira. Dos abismos da noite e da tristeza sobe o Senhor Jesus à sua glória, libertando os antigos patriarcas. Sem saber que o sepulcro está vazio, a guarda vigilante testemunha o poder do Senhor ressuscitado. É interessante, este é um hino, depois continuamos, termino aqui, mas é de facto, a Páscoa é um grito. Há bocado falávamos do grito da terra que chora, que sofre, o grito dos pobres, famintos, mas há também este grito da aleluia, o grito do ressuscitado, e no fundo acho que o que nós desejamos é que em todos os vieirenses e em todos nós ecoe este grito e esta certeza
do sol da Páscoa gloriosa. E com esta mensagem concluímos esta conversa, que também é uma reflexão do Padre Albano Costa, arcipreste de Domingo, e do professor José Marques Fernandes, que fez o favor de se deslocar para estar aqui hoje nesta conversa a propósito da Páscoa, do seu significado, dos seus rituais e da sua importância. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. Continuaremos a falar daqui e desejamos-lhe uma boa Páscoa. Boa tarde.